Um milionário notou uma menina prestes a desmaiar de fome, de pé à chuva, do lado de fora de uma pastelaria. Quando lhe entregou uma peça de fruta, avistou um objeto que o deixou sem palavras. O som de vozes alteradas ecoava pelo pequeno apartamento, infiltrando-se pelas paredes finas do quarto de Sofia. A menina de 5 anos agarrava o seu urso de peluche contra o peito, os olhos grandes e assustados fixos na porta fechada. Não conseguia entender todas as palavras, mas o tom zangado era inconfundível. Não podes continuar assim, Leonor. A voz da avó Inês soava exasperada. Fica fora da minha vida, mãe, retorquiu Leonor, a voz embargada por soluços. Sofia encolheu-se ainda mais na sua cama. Lágrimas silenciosas rolavam pelas suas bochechas rechonchudas. O seu olhar vagueou pelo quarto e pousou na cômoda, onde estava o velho alfinete de borboleta que a avó Inês lhe dera. As suas asas cintilantes pareciam acenar, prometendo uma fuga daquela atmosfera sufocante. Com passos hesitantes, Sofia desceu da cama. Os seus pezinhos descalços quase não faziam barulho no chão frio enquanto se aproximava da cômoda. Pegou no alfinete de borboleta, os seus dedinhos a acariciar as asas delicadas. Por um momento, hesitou, olhando para a porta fechada, de onde ainda vinham os sons da discussão. Depois, determinada, guardou o alfinete no bolso do pijama e caminhou até a janela. O céu lá fora estava nublado, mas Sofia não hesitou. Com uma agilidade surpreendente para a sua idade, abriu a janela e saltou para o pequeno pátio. A relva molhada fez-lhe cócegas nos pés descalços, mas ela continuou. Com um último olhar para a casa, Sofia correu para a rua, deixando para trás o único lar que alguma vez conhecera. As ruas de Lisboa eram um labirinto intimidante para a pequena Sofia. Os edifícios altos projetavam sombras ameaçadoras e o ruído do trânsito, misturado com o chiar de um elétrico que passava, era ensurdecedor. Ela apressou-se, olhando para trás a cada poucos passos, com medo de ver a sua mãe ou a avó a persegui-la. As horas passaram e Sofia continuou a andar. Os seus pés doíam, o seu estômago roncava, mas ela não se atrevia a parar. O céu, antes apenas encoberto, começou a escurecer rapidamente. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, frias contra a sua pele corada. A chuva intensificou-se, encharcando o pijama fino de Sofia. Ela tremia, os dentes a bater de frio. As ruas, antes movimentadas, estavam agora quase desertas. As pessoas corriam para se abrigar da tempestade. Sofia olhou em volta, freneticamente, à procura de um local seguro. Foi então que viu, do outro lado da rua, a fachada iluminada de uma pastelaria. Reunindo as últimas forças, Sofia atravessou a estrada, quase escorregando na calçada portuguesa molhada. Chegou à entrada da loja e encolheu-se debaixo do pequeno toldo, abraçando os joelhos contra o peito. Ali, abrigada da chuva, mas ainda a tremer de frio e fome, Sofia finalmente libertou os soluços que tinha guardado durante tanto tempo. As suas lágrimas misturaram-se com as gotas de chuva no seu rosto, enquanto observava os carros passar, as suas luzes a refletirem-se nas poças de água. Com os dedos a tremer, Sofia tirou o alfinete de borboleta do bolso. Sob a luz fraca da loja, as suas asas pareciam ainda mais mágicas. Ela apertou o alfinete contra o peito, como se fosse um talismã protetor. Mamã, avó, sussurrou Sofia, a sua voz quase abafada pelo som da chuva. A noite chegou e Sofia lutava contra o sono, o medo e a fome. Os seus olhos pesados observavam as pessoas a entrar e a sair da pastelaria, nenhuma delas notando a pequena figura encolhida na entrada. O cheiro a pão fresco que vinha de dentro fez o seu estômago roncar dolorosamente. Sofia não fazia ideia de há quanto tempo tinha fugido de casa. Parecia uma eternidade. Pensou na sua cama quente, no seu urso de peluche, no sorriso da sua mãe nos dias bons. Uma nova onda de soluços abalou-a. Foi então que um carro de luxo parou em frente à pastelaria. Meio adormecida de exaustão, Sofia observou uma figura imponente sair, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva preto. O homem dirigiu-se para a entrada da loja, os seus passos decididos a ecoar na calçada molhada.
Ao aproximar-se, os seus olhos encontraram os de Sofia. Por um momento, o tempo pareceu congelar. O homem parou, a sua expressão mudando de surpresa para preocupação. Sofia apertou o alfinete com mais força, o seu coração a bater descontroladamente. Nenhum deles sabia ainda, mas naquele instante, as suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O suave ronronar do motor do Bentley quase se perdia sob o tamborilar da chuva no tejadilho do carro. Afonso ligou o limpa-para-brisas na velocidade máxima, os seus olhos atentos às ruas escuras e escorregadias. A cidade de Lisboa, geralmente tão vibrante, parecia um borrão cinzento através das janelas embaciadas. Os seus dedos batiam no volante de couro, o único sinal exterior da inquietação que sentia por dentro. Mais um dia de reuniões intermináveis, negociações e decisões que afetavam milhares de vidas. Afonso soltou um suspiro cansado, sentindo o peso dos seus 60 anos mais do que nunca. O semáforo à frente ficou vermelho e Afonso abrandou até parar. O seu olhar vagueou pela rua, pousando na fachada iluminada da pastelaria. Foi então que a viu. Uma pequena figura encolhida na entrada, visivelmente a tremer, mesmo à distância. Afonso pestanejou, incerto se os seus olhos o estavam a enganar. Mas não, era mesmo uma criança. Uma menina, pelo que podia ver, não mais velha que 5 ou 6 anos. A luz ficou verde, mas Afonso não se moveu. Os carros atrás dele buzinaram impacientemente, mas ele mal os ouviu. Os seus olhos permaneceram fixos na menina, o seu coração a apertar-se de uma forma que não sentia há anos. Quase sem se dar conta, Afonso ligou o pisca e manobrou o carro para o outro lado da rua, estacionando em frente à loja. Pegou no guarda-chuva do banco do passageiro e saiu, sendo imediatamente atingido pelo vento frio e pela chuva. Ao aproximar-se da entrada da loja, Afonso conseguiu ver a menina com mais clareza. O seu pijama fino estava encharcado, o seu cabelo escuro colado ao rosto pálido. Ela tremia incontrolavelmente, os braços enrolados à volta dos joelhos. Os seus olhos encontraram-se e Afonso sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos grandes e assustados da menina continham um mundo de tristeza e medo. Por um momento, Afonso ficou paralisado, sem saber o que fazer. — Olá! Disse ele finalmente, a sua voz mais suave do que o habitual. — Estás bem? Onde estão os teus pais? A menina não respondeu, apenas o olhou com aqueles olhos enormes e aterrorizados. Afonso notou que ela agarrava algo nas suas pequenas mãos, mas não conseguia ver o que era. Por impulso, Afonso entrou na pastelaria. O calor e o cheiro a pão fresco e a pastéis de nata atingiram-no, um contraste gritante com o frio lá fora. Ele percorreu rapidamente os corredores, pegando numa maçã vermelha e brilhante da secção de frutas. Na caixa, hesitou por um momento antes de adicionar um pacote de bolachas e uma garrafa de água à sua compra. Ao sair, Afonso aproximou-se novamente da menina. Agachou-se, ignorando o protesto nos seus joelhos, para ficar ao nível dos olhos dela. — Toma, disse ele gentilmente, oferecendo a maçã. Deves estar com fome. A menina olhou da maçã para Afonso, a desconfiança evidente no seu rosto. Lentamente, como se temesse que a fruta pudesse desaparecer, ela estendeu uma mão trêmula e pegou nela. Foi nesse momento que Afonso viu o que ela segurava na outra mão. Um alfinete. Não um alfinete qualquer, mas um em forma de borboleta, com asas delicadas incrustadas com pequenas pedras que brilhavam mesmo na luz fraca. O mundo pareceu parar. Afonso sentiu o ar sair dos seus pulmões como se tivesse sido atingido. A sua mente girou, memórias há muito enterradas a virem à superfície. — Onde? Onde arranjaste isso? Perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Assustada com a súbita mudança de tom de Afonso, a menina apertou o alfinete contra o peito, lágrimas a brotarem nos seus olhos. Afonso percebeu imediatamente o seu erro. Forçando-se a relaxar, tentou sorrir, embora o seu coração estivesse a bater furiosamente. — Está tudo bem, disse ele suavemente. É um alfinete muito bonito. Faz-me lembrar um que vi há muito tempo.
A menina pareceu relaxar ligeiramente, embora ainda segurasse o alfinete com força. Ela deu uma mordida hesitante na maçã, os seus olhos nunca se desviando de Afonso. Como te chamas? Perguntou Afonso, tentando manter a voz calma apesar da tempestade de emoções dentro dele. Sofia? Disse a menina em voz baixa, falando pela primeira vez. Sofia, repetiu Afonso, o nome a soar estranhamente certo. É um nome adorável. Eu sou o Afonso. Podes dizer-me por que estás aqui sozinha, Sofia? Sofia baixou o olhar, mordendo o lábio. Eu fugi, sussurrou ela. Afonso sentiu o seu coração apertar-se. 1000 possibilidades passaram pela sua mente, nenhuma delas boa. Ele sabia que tinha de fazer alguma coisa. Não podia simplesmente deixar aquela criança sozinha na rua. Sofia, disse ele gentilmente, está a ficar muito frio aqui fora. Que tal se formos para dentro da loja, onde está mais quente? Talvez possamos ligar a alguém para vir buscar-te. O pânico atravessou o rosto de Sofia. Não, exclamou ela. Por favor, não digas a ninguém que me viste. Afonso levantou as mãos num gesto tranquilizador. Está bem, não faremos nada que não queiras. Mas não te posso deixar aqui sozinha. Que tal se encontrarmos um lugar seguro e quente e depois podemos conversar mais? Prometo que não farei nada sem o teu consentimento. Sofia hesitou, os seus olhos a dardejarem entre Afonso e a rua escura e chuvosa. Finalmente, ela deu um pequeno aceno de cabeça. Cuidadosamente, Afonso estendeu a mão. Após um momento de hesitação, Sofia pegou nela, a sua pequena mão gelada na dele. Ao levar Sofia para o seu carro, Afonso sentiu o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que a sua vida tinha acabado de mudar irrevogavelmente. Durante todo o tempo, a sua mente continuava a voltar àquele alfinete. O mesmo alfinete que não via há 35 anos, o que pertencia a Inês. Os portões da mansão em Alfama abriram-se silenciosamente, permitindo a entrada do Bentley. Afonso guiou o carro pela longa entrada, lançando olhares ocasionais para o banco do passageiro, onde Sofia dormia profundamente, envolta no seu casaco. O alfinete de borboleta estava firmemente agarrado na sua pequena mão, mesmo a dormir. Ao estacionar em frente à imponente casa, Afonso hesitou. O que estava ele a fazer, a trazer a filha de um estranho para sua casa, à meio da noite? Uma parte dele sabia que deveria ter levado Sofia diretamente à polícia, mas algo, talvez o alfinete, talvez o medo nos olhos da menina, o tinha impedido. Com um suspiro, ele saiu e levantou Sofia gentilmente nos seus braços. Ela mexeu-se ligeiramente, mas não acordou. Afonso sentiu uma onda de proteção que não experimentava há décadas. Lá dentro, a governanta, a senhora Maria, encontrou-os com os olhos arregalados de surpresa. — Senhor Afonso, o que... Afonso interrompeu-a com um gesto. — Por favor, prepare o quarto de hóspedes. E talvez algo para ela comer. A senhora. Maria assentiu, anos de discrição profissional a sobreporem-se à sua curiosidade. Afonso levou Sofia para o quarto de hóspedes e deitou-a gentilmente na cama king size, que parecia engolir a sua pequena forma. Ele hesitou, depois tirou-lhe cuidadosamente os sapatos encharcados e cobriu-a com um cobertor macio. Foi então que notou o alfinete, ainda firmemente agarrado na mão de Sofia. Com os dedos a tremer, Afonso tocou levemente nas asas da borboleta. A sensação familiar do metal frio e das pedras lisas desencadeou uma avalanche de memórias que ele tinha lutado para manter enterradas durante 35 anos. Inês. Afonso recuou, quase tropeçando na cadeira próxima. Ele sentou-se nela, os olhos fixos no alfinete, embora a sua mente estivesse longe, num passado há muito esquecido. O sol de verão brilhava no campus da Universidade de Coimbra, enquanto Afonso se apressava para a sua aula de economia. Foi então que a viu pela primeira vez. Inês, sentada debaixo de uma árvore, a rir com amigos. O seu cabelo dourado apanhava a luz do sol, e quando os seus olhos se encontraram, Afonso sentiu o mundo parar.
Seguiram-se meses de encontros clandestinos entre as aulas, noites a estudar juntos que se transformavam em conversas até de madrugada. Inês era tudo o que Afonso nunca soube que queria. Inteligente, compassiva, com um humor afiado que o fazia rir até lhe doerem os lados. O alfinete foi um presente de aniversário. Afonso tinha poupado durante meses para o comprar, sabendo o quanto Inês amava borboletas. Os olhos dela brilharam quando o abriu, e o beijo que se seguiu estava cheio de promessas de um futuro juntos. Afonso fechou os olhos, a dor da memória quase física. Ele sentiu o sal das lágrimas que não tinha percebido que estava a derramar. A oferta de emprego surgiu no último ano da faculdade, uma posição de prestígio numa empresa de investimentos em Londres. Era a oportunidade de uma vida, a chance de Afonso se provar e construir a vida com que sempre sonhara. Mas Inês não podia ir. A sua família precisava dela, a sua mãe doente dependia dos seus cuidados. Ela implorou a Afonso para ficar, para construírem uma vida juntos ali mesmo. A discussão final foi brutal, palavras duras foram trocadas, promessas quebradas. Afonso partiu para Londres na semana seguinte, deixando para trás uma Inês devastada e um alfinete de borboleta atirado para o chão do seu apartamento vazio. Um ligeiro movimento trouxe Afonso de volta ao presente. Sofia mexeu-se na cama, murmurando algo ininteligível durante o sono. Afonso levantou-se, as suas articulações a protestarem depois de tanto tempo sentado. Ele caminhou até a janela, observando a chuva que continuava a cair lá fora. O seu reflexo olhou de volta para ele. Um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, linhas de preocupação gravadas no rosto. Para onde tinha ido o jovem, aquele tão cheio de ambição e sonhos? Afonso sempre se arrependera da sua decisão. Nos primeiros anos em Londres, quase voltou várias vezes, mas o orgulho e o medo o detiveram. Depois, com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais difícil. O que diria ele? Como poderia explicar? Então, ele enterrou-se no trabalho. Construiu um império, tornou-se o homem de sucesso que sempre quis ser. Mas o custo, o vazio no seu coração que nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso conseguia preencher. E agora, por alguma reviravolta do destino, o passado tinha literalmente aparecido à sua porta na forma de uma menina assustada a carregar um alfinete familiar. Afonso voltou a sua atenção para Sofia. Quem era ela? Como tinha conseguido o alfinete de Inês? Haveria uma ligação? Ele sabia que não podia ignorar isto. Tinha de descobrir a verdade. Não apenas por Sofia, mas por si mesmo. Era hora de enfrentar o passado do qual fugira durante tanto tempo. Com uma determinação que não sentia há anos, Afonso pegou no seu telefone. Hesitou um momento, depois marcou um número que não usava há muito tempo. Olá, Ricardo. É o Afonso. Preciso que faças uma investigação discreta para mim. É pessoal. Enquanto fornecia os detalhes ao seu antigo contacto de segurança, Afonso não conseguia desviar os olhos de Sofia. Quem quer que ela fosse, de onde quer que tivesse vindo, ela tinha reaberto involuntariamente uma ferida que Afonso pensava estar há muito cicatrizada. Mas talvez, apenas talvez, esta fosse também uma chance de cura. Uma oportunidade para corrigir os erros do passado e, possivelmente, encontrar uma redenção que ele nunca soube que procurava. Depois de terminar a chamada, Afonso sentou-se novamente ao lado da cama. Ele ajustou gentilmente o cobertor à volta de Sofia, notando como ela instintivamente se encostava ao seu toque. Não te preocupes, pequena, sussurrou ele. Vamos descobrir a tua história. E talvez, no processo, eu consiga finalmente fazer as pazes com a minha. Lá fora, a chuva começou a abrandar e um raio de luar atravessou as nuvens, lançando um brilho suave sobre o quarto. O alfinete de borboleta brilhou na mão de Sofia, como se fosse um farol a guiar Afonso de volta a um passado há muito esquecido, e talvez em direção a um futuro que ele nunca imaginara ser possível. A luz do sol da manhã filtrava-se através das cortinas caras, lançando um brilho dourado sobre o escritório de Afonso.
Ele estava sentado na sua cadeira de couro, os olhos no ecrã do computador, mas a sua mente estava noutro lugar. Uma noite de pouco sono deixara olheiras escuras sob os seus olhos, um lembrete físico da turbulência emocional que enfrentava. Uma batida suave na porta trouxe-o de volta ao presente. "Entre", disse ele, endireitando-se. A senhora Maria entrou, o seu rosto uma máscara de preocupação profissional. "Senhor Afonso, a menina está acordada. Parece um pouco assustada." Afonso assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e antecipação. "Obrigado, senhora Maria. Já vou vê-la." A caminhar pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes, Afonso ensaiou o que diria na sua mente. Como se explica esta situação a uma criança assustada? Como poderia ele ganhar a sua confiança? Ele bateu suavemente antes de entrar. Sofia estava sentada na cama, os joelhos puxados para o peito, os olhos arregalados, enquanto observava cada movimento de Afonso. O alfinete de borboleta ainda estava agarrado na sua mão. "Bom dia, Sofia", disse Afonso num tom gentil. "Dormiste bem?" Sofia assentiu hesitantemente, os seus olhos nunca o deixando. "Deves estar com fome", continuou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Que tal um pequeno almoço? Talvez panquecas?" À menção da comida, o estômago de Sofia roncou audivelmente, fazendo-a corar. Afonso não pôde deixar de sorrir. "Vou pedir à senhora Maria para nos preparar algo. Entretanto, que tal conversarmos um pouco?" Sofia mordeu o lábio, claramente nervosa. Afonso decidiu tentar uma abordagem diferente. "Sabes, Sofia, esse alfinete que tens é muito especial. Uma vez conheci alguém que tinha um igualzinho." Os olhos de Sofia arregalaram-se de interesse. "Ah, sério?" Afonso assentiu, sentindo uma pontada no coração. "Sim, pertencia a alguém muito importante para mim." "Podes dizer-me como o conseguiste?" Sofia hesitou, os seus dedos a acariciar as asas da borboleta. "A avó deu-mo", sussurrou ela finalmente. Ela disse que era mágico. Afonso sentiu o seu coração acelerar. "Avó? Poderia ser?" Ele estava prestes a fazer mais perguntas quando o seu telefone vibrou. Era o Ricardo, o investigador. "Sofia, preciso de atender esta chamada. A senhora Maria estará aqui em breve com o pequeno almoço, está bem?" Ele saiu para o corredor, fechando a porta suavemente atrás de si. "Ricardo, o que descobriste?" A voz profunda do detetive crepitou do outro lado. "Afonso, não vais acreditar nisto. A menina é neta da Inês." Afonso sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Ele encostou-se à parede, lutando para respirar. Como?" conseguiu finalmente dizer. "A Inês teve uma filha, a Leonor, pouco depois de tu saíres. A Leonor é a mãe da Sofia. Aparentemente, houve uma discussão familiar recente. A Sofia fugiu de casa depois de uma briga entre a Leonor e a Inês. Afonso terminou a chamada, a sua mente a girar. A Inês tivera uma filha. Poderia ele ser? Não. Ele afastou o pensamento. A cronologia não batia certo. Ainda assim, o facto de Sofia ser neta de Inês era demasiado para processar. De volta ao quarto de hóspedes, Afonso encontrou Sofia a devorar as panquecas. Ele sentou-se, observando-a em silêncio, 1000 perguntas a rodopiarem na sua mente. Nos dias que se seguiram, Afonso viu-se dividido entre o seu desejo de respostas e o seu medo do que poderia descobrir. Ele passou horas com Sofia, a ler histórias, a fazer desenhos, a tentar ganhar a sua confiança. Gradualmente, ela começou a abrir-se, a falar sobre a sua escola, os seus amigos, o seu gato de estimação. Mas sempre que Afonso tentava perguntar sobre a sua família, Sofia calava-se. O medo voltava aos seus olhos e ela recusava-se a falar. Entretanto, os relatórios de Ricardo continuavam a chegar, pintando um quadro cada vez mais claro da vida de Inês depois de Afonso ter partido. Ela tornara-se assistente social, dedicando a sua vida a ajudar crianças em situações difíceis. A Leonor, a sua filha, lutava contra a depressão, o que causava tensão na família. Cada novo detalhe parecia uma faca no coração de Afonso.
Ele dava por si a olhar pela janela do seu escritório, a contemplar a vida que poderia ter tido. O sucesso e a riqueza que acumulara ao longo dos anos pareciam agora vazios face ao que perdera. Uma noite, incapaz de dormir, Afonso vagueou pelos corredores da sua mansão. Parou em frente a uma porta que raramente abria, a sua antiga sala de música. Com um suspiro profundo, ele rodou o manípulo. O cheiro a madeira velha e a cordas de guitarra atingiu-o imediatamente. No canto, coberta por uma fina camada de pó, estava a sua velha guitarra. Afonso pegou nela cuidadosamente, os seus dedos a traçarem as cordas familiares. Toca para mim, Afonso. Inês riria, os seus olhos a brilhar na luz do pôr do sol. Aquela canção que escreveste para mim. Afonso fechou os olhos, deixando a memória envolvê-lo. Sem pensar, os seus dedos começaram a dedilhar as cordas, a melodia suave e melancólica a encher o ar. É linda. Afonso virou-se, assustado. Sofia estava na porta, os seus olhos sonolentos e curiosos. Desculpa, não queria acordar-te, disse Afonso suavemente. Sofia entrou na sala, os seus olhos a percorrerem os instrumentos. Sabes tocar todos estes? Afonso sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. A maioria deles. Queres que te ensine alguma coisa? O rosto de Sofia iluminou-se. Posso? Naquela noite, enquanto mostrava a Sofia os acordes básicos na guitarra, Afonso sentiu algo mudar dentro de si. A música que há muito esquecera trouxe de volta memórias de um tempo mais simples e feliz. E nos olhos brilhantes de Sofia, ele viu um vislumbre de esperança, uma chance de redenção. Quando finalmente voltou a deitar Sofia, Afonso tomou uma decisão. Não importava o que o passado guardasse, ele faria o que fosse preciso para proteger esta criança. E talvez, no processo, encontrar o caminho de volta para a pessoa que costumava ser. Sentado no seu escritório, Afonso pegou no telefone. Era hora de enfrentar o passado de frente. Ricardo, preciso que faças mais uma coisa por mim. Encontra a Inês. Está na hora de uma conversa há muito adiada. O escritório de Afonso estava mal iluminado pelo céu do início da noite, quando Ricardo, o detetive, chegou. O seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais de fadiga e talvez um toque de preocupação. Afonso gesticulou para ele se sentar, tentando ignorar o nó que se formava no seu estômago. — O que descobriste, Ricardo? Perguntou Afonso, a sua voz mais áspera do que o habitual. Ricardo suspirou, abrindo uma pasta grossa sobre a secretária. — Afonso, é melhor preparar-te. O que descobrimos... Bem, muda tudo. Afonso assentiu, preparando-se mentalmente. — Continua. — Como suspeitávamos, a Sofia é de facto neta da Inês, começou Ricardo. Mas há mais. A Inês teve uma filha, a Leonor, pouco depois de partires para Londres. O mundo de Afonso pareceu girar. Uma filha? Quanto tempo depois? Ricardo consultou as suas notas. A Leonor nasceu cerca de 9 meses depois de partires, Afonso. O ar pareceu desaparecer da sala. Afonso levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, a sua mente em tumulto. Seria possível? Poderia ele ser... Continua, disse ele finalmente, sem se virar. Ricardo pigarreou. A Inês criou a Leonor sozinha, a trabalhar como assistente social. Pelo que apuramos, ela nunca se casou. A Leonor teve uma infância difícil, mas conseguiu licenciar-se em psicologia. No entanto, há cerca de 6 anos, começou a lutar contra uma depressão severa. Afonso finalmente virou-se, o seu rosto uma máscara de emoções conflituantes. E a Sofia? A Sofia nasceu há 5 anos. O pai... Não há registro dele. A Leonor tem lutado para criar a filha sozinha, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Nos últimos meses, as coisas pioraram significativamente. Afonso afundou-se na sua cadeira, sentindo o peso de cada palavra. Como assim? Ricardo hesitou antes de continuar. A Leonor perdeu o emprego há 3 meses. As contas começaram a acumular-se. Há registros de discussões frequentes entre ela e a Inês. Parece que a Inês tem ajudado financeiramente, mas a situação é tensa. Um silêncio pesado caiu no escritório.
Afonso fechou os olhos, imagens do passado a misturarem-se com estas novas revelações. Inês, sozinha e grávida. Leonor a crescer sem pai. Sofia, apanhada no meio de uma tempestade familiar. Há mais uma coisa, Afonso, disse Ricardo gentilmente. Encontramos a morada atual da Inês. Ela vive a apenas cerca de 30 minutos daqui. Afonso abriu os olhos, olhando para Ricardo com uma intensidade que surpreendeu até a si mesmo. Obrigado, Ricardo. Fizeste um excelente trabalho. Depois que o detetive saiu, Afonso permaneceu sentado em silêncio por um longo tempo. O crepúsculo deu lugar à noite, as luzes da cidade a piscarem lá fora como estrelas distantes. Finalmente, ele levantou-se e caminhou até ao quarto de Sofia. A menina dormia pacificamente, o alfinete de borboleta na mesa de cabeceira, ao seu lado. Afonso pegou nele, sentindo o seu peso familiar na mão. Quantas vezes ele imaginara este objeto ao longo dos anos? Quantas vezes sonhara com o rosto de Inês? E agora, aqui estava ele, não apenas um pedaço do seu passado, mas, potencialmente, a chave para o seu futuro. Afonso voltou ao seu escritório e pegou no telefone. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto marcava o número. Estou? A sua voz vacilou por um momento. É a Inês? Daqui fala o Afonso. Nós precisamos de conversar. O silêncio do outro lado pareceu interminável. Finalmente, a voz que ele não ouvia há 35 anos, mais velha, mas ainda inconfundível, respondeu. Afonso? Meu Deus, depois de tanto tempo. Inês, eu sei que isto é um choque, mas aconteceu uma coisa. Eu encontrei a Sofia. Um suspiro audível. A Sofia? Ela está bem? Onde está ela? Ela está segura, Inês. Está comigo. Mas há muito que precisamos de discutir. Podemos encontrar-nos? Outra pausa, mais curta desta vez. Sim, suponho que devamos. Amanhã, no café perto da antiga faculdade. Estarei lá. Estarei lá, respondeu Afonso, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Depois de desligar, Afonso voltou para a janela, a contemplar as luzes da cidade. A sua mente transbordava de perguntas sem resposta. Seria a Leonor sua filha? Como reagiria Inês ao vê-lo depois de todos estes anos? E a Sofia, como se encaixava ela em tudo isto? Na manhã seguinte, Afonso estava em frente ao espelho, a ajustar a sua gravata pela 10ª vez. Mal dormira, a sua mente a ensaiar inúmeros cenários para o encontro com Inês. Senhor Afonso, a voz da senhora Maria interrompeu os seus pensamentos. A Sofia está a perguntar por si. Afonso assentiu, seguindo a governanta até a cozinha. Sofia estava sentada à mesa, a balançar as pernas ansiosamente enquanto comia cereais. Bom dia, Sofia, disse Afonso, forçando um sorriso. Como te sentes hoje? Sofia encolheu os ombros, mexendo os cereais com uma colher. Quando é que posso ir para casa? A pergunta atingiu Afonso como um soco no estômago. Claro que ela queria ir para casa. Em que é que ele estava a pensar, a mantê-la aqui tanto tempo? Na verdade, Sofia, começou ele, sentando-se ao lado dela. Hoje vou encontrar-me com alguém que talvez possa ajudar com isso. A tua avó. Os olhos de Sofia arregalaram-se. A avó Inês? Afonso assentiu, surpreendido com a súbita excitação no rosto da menina. Sim, a avó Inês. Tu gostas mesmo dela, não é? Sofia sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Afonso vira nela desde que se conheceram. A avó Inês é a melhor. Ela conta-me sempre histórias e leva-me ao parque. Afonso sentiu uma pontada de inveja e arrependimento. Todos aqueles momentos, aquelas memórias, ele poderia ter feito parte delas. Sofia, disse ele gentilmente, prometo que farei tudo o que puder para te ajudar a ti e a tua família. Está bem? Confia em mim. A menina estudou-o por um longo momento antes de assentir lentamente. Está bem, Sr. Afonso. Horas mais tarde, Afonso encontrava-se em frente ao café, o coração a bater descontroladamente. Através da janela, ele viu-a. Inês.
O seu cabelo, outrora dourado, tinha agora fios de prata, mas os seus olhos, aqueles olhos que outrora o encantaram, ainda ardiam com a mesma intensidade. Respirando fundo, Afonso abriu a porta e entrou. O tilintar do sino por cima da porta fez Inês olhar para cima, os seus olhos a encontrarem os dele. Por um momento, o tempo pareceu parar. Décadas de arrependimentos, perguntas não feitas e palavras não ditas pairavam entre eles. "Olá, Inês", disse Afonso suavemente. Inês levantou-se lentamente, os seus olhos nunca se desviando dos dele. "Afonso", respondeu ela, a sua voz uma mistura de surpresa, mágoa e talvez, apenas talvez, um toque de esperança. Ao sentar-se à mesa, Afonso sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. As revelações que viriam, as verdades que seriam desenterradas, tudo dependia deste momento. Com um último olhar para o alfinete de borboleta no seu bolso, Afonso preparou-se para enfrentar o seu passado e, possivelmente, dar o primeiro passo em direção a um futuro que nunca se atrevera a imaginar. O aroma de café acabado de fazer enchia o pequeno café, mas Afonso mal o notava. O seu olhar estava fixo em Inês, absorvendo cada detalhe do seu rosto. As linhas finas à volta dos seus olhos contavam histórias de risos e lágrimas, enquanto os fios de prata no seu cabelo brilhavam sob a luz suave do café. "Não mudaste muito", disse finalmente Inês, quebrando o silêncio tenso. Afonso soltou uma risada curta e sem humor. "Acho que todos nós mudamos, Inês, uns mais do que outros." Inês assentiu lentamente, os seus dedos a brincarem com a chávena de café à sua frente. 35 anos é muito tempo, Afonso. Por que agora? Por que depois de todo este tempo? Afonso respirou fundo, sentindo o peso do alfinete no seu bolso. "Eu encontrei a Sofia", disse ele suavemente, observando a reação de Inês. Os olhos dela arregalaram-se numa mistura de alívio e preocupação. "Onde? Como? Ela está bem?" "Ela está segura", assegurou Afonso rapidamente. "Encontrei-a há alguns dias, sozinha à chuva. Ela tinha isto com ela." Lentamente, ele tirou o alfinete de borboleta do bolso e colocou-o sobre a mesa, entre eles. Inês ofegou, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto pegava no alfinete. "Dei-lhe no último aniversário dela. É o mesmo que me deste há tantos anos." Afonso assentiu, sentindo outra onda de emoção atingi-lo. "Inês, preciso de saber. A Leonor é tua filha", completou Inês, os seus olhos a encontrarem os dele, uma dureza na sua voz que Afonso nunca ouvira antes. "Sim, Afonso, a Leonor é tua filha." O mundo pareceu girar em torno de Afonso. Ele agarrou a borda da mesa, lutando para respirar. "Por quê? Por que é que nunca me contaste?" A raiva de Inês finalmente rompeu a sua calma exterior. "Contar-te? E quando exatamente deveria ter feito isso, Afonso? Quando partiste para Londres sem olhar para trás? Ou talvez quando mudaste o teu número e morada sem deixar rasto?" Afonso sentiu a culpa a consumi-lo. "Inês, eu lamento. Fui um cobarde. Eu devia ter..." "Poupa-me", interrompeu Inês, a sua voz a tremer de emoção reprimida. "Tu devias ter ficado. Devias ter lutado por nós. Mas escolheste a tua carreira, a tua ambição. E eu? Eu fui deixada para trás para lidar com as consequências. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com 3 décadas de mágoa não resolvida e palavras não ditas." "Como foi?" perguntou finalmente Afonso, a sua voz pouco acima de um sussurro. "Criar a Leonor sozinha?" Inês fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de orgulho e exaustão. "Foi difícil", admitiu ela. "Eu estava assustada, sozinha e de coração partido. Mas a Leonor, ela deu-me uma força que eu nunca soube que tinha. Voltei a estudar, tornei-me assistente social, dediquei a minha vida a ajudar outras mães solteiras, outras crianças que precisavam de apoio." Afonso sentiu uma onda de admiração e arrependimento. "És incrível, Inês.
Eu devia ter estado lá. Sim, devias, concordou Inês, o seu tom a suavizar ligeiramente. Mas não estiveste, e agora, depois de todos estes anos, apareces porque encontraste a Sofia. O que se passa, Afonso? Por que é que a minha neta estava sozinha na rua? Afonso hesitou, sem saber o quanto revelar. Inês, as coisas não parecem estar a correr bem com a Leonor. A Sofia fugiu depois de uma discussão entre vocês as duas. Ela não disse muito, mas... Inês soltou um longo suspiro, a preocupação evidente no seu rosto. A Leonor tem lutado contra a depressão há anos. Recentemente as coisas pioraram. Ela perdeu o emprego, as contas estão a acumular-se. Eu tentei ajudar, mas... Ela é tão teimosa como a mãe, terminou Afonso, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Inês não pôde deixar de retribuir um leve sorriso. E como o pai, aparentemente. O breve momento de leveza passou rapidamente e a pesada realidade da situação instalou-se novamente. O que fazemos agora, Inês? Perguntou Afonso, a incerteza e a esperança a encherem a sua voz. Inês estudou-o por um longo momento antes de responder. Primeiro, precisamos de trazer a Sofia para casa. A Leonor deve estar fora de si de preocupação. Depois disso... Bem, acho que temos muito que conversar, Afonso. Sobre o passado, sobre a Leonor, sobre o futuro. Afonso assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu quero ajudar, Inês. Sei que não posso apagar os últimos 35 anos, mas se houver alguma coisa que eu possa fazer pela Leonor, pela Sofia... É complicado, Afonso, advertiu Inês. A Leonor cresceu sem pai. Ela tem as suas próprias batalhas, as suas próprias cicatrizes. E a Sofia? Bem, ela é uma criança incrível, mas está apanhada no meio de tudo isto. Afonso respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Eu entendo, mas estou pronto para enfrentar isso, Inês. Por favor, dá-me apenas uma chance de fazer a coisa certa desta vez. Inês olhou para ele por um longo tempo, como se tentasse ler a sua alma. Finalmente, ela assentiu lentamente. Está bem, Afonso, mas vamos com calma. Há muito em jogo aqui. Eles levantaram-se, prontos para deixar o café e enfrentar o que quer que viesse. Ao chegarem à porta, Afonso fez uma pausa, tocando levemente no braço de Inês. Inês, disse ele suavemente, apesar de tudo, quero que saibas que nunca deixei de me importar. Eu nunca... Não, interrompeu Inês, lágrimas a brilharem nos seus olhos. Não digas isso, Afonso. Não agora. Temos um longo caminho pela frente antes de podermos sequer pensar. Bem, em algo para além da Leonor e da Sofia. Afonso assentiu, respeitando os seus limites. Ao saírem do café, lado a lado, mas separados por décadas de ausência, Afonso sentiu uma mistura de medo e esperança. O futuro era incerto, cheio de desafios e potencial desgosto. Mas, pela primeira vez em anos, ele também sentiu outra coisa, a possibilidade de redenção. Com o alfinete de borboleta seguro no seu bolso, um símbolo de um passado que nunca o deixara verdadeiramente, Afonso preparou-se para o que estava por vir. Um reencontro com Leonor, a chance de conhecer a sua filha pela primeira vez e a oportunidade de fazer parte da vida de Sofia. O caminho pela frente seria difícil, mas, olhando para Inês ao seu lado, Afonso sabia que estava pronto para enfrentá-lo. Juntos, talvez pudessem consertar o que fora quebrado há tanto tempo e construir algo novo a partir dos fragmentos do passado. O sol da tarde projetava longas sombras pelas ruas da cidade, enquanto o carro de Afonso serpenteava por bairros cada vez mais degradados. Inês sentava-se no banco do passageiro, os seus olhos a percorrerem os passeios rachados e os edifícios desgastados, à procura de qualquer sinal de Leonor ou Sofia. Vira à esquerda aqui, instruiu Inês, a sua voz tensa. A última morada que tenho da Leonor é nesta zona. Afonso obedeceu, sentindo um nó de ansiedade apertar-se no seu estômago a cada quarteirão que passavam. A dura realidade da vida da sua filha, tornava-se dolorosamente clara.
Eles pararam em frente a um prédio de apartamentos decrépito, a sua tinta a descascar e várias janelas partidas. Afonso olhou para Inês, vendo a dor nos seus olhos. "É aqui?" perguntou ele suavemente. Inês assentiu, incapaz de falar. Saíram do carro, o contraste entre o veículo de luxo de Afonso e o ambiente circundante gritante. Ao subir as escadas rangentes, foram assaltados pelo cheiro a mofo e desespero. Grafites cobriam as paredes, alguns obscenos, outros a clamar por ajuda em letras grandes e desesperadas. No terceiro andar, Inês parou numa porta com o número 307. Ela hesitou por um momento antes de bater. Não houve resposta. "Leonor!" chamou Inês, batendo novamente. "Leonor, querida, sou eu. Estou com o Afonso. Por favor, abre." Silêncio. Afonso colocou gentilmente uma mão no ombro de Inês. Talvez devêssemos perguntar pela vizinhança. Inês assentiu, derrotada. Desceram as escadas e começaram a questionar os moradores locais sobre Leonor ou Sofia. As horas passaram, levando-os por becos escuros, praças abandonadas e abrigos superlotados. A cada passo, Afonso sentia o peso da sua ausência mais intensamente. Estas eram as consequências da escolha que ele fizera há 35 anos, não apenas para Inês, mas para as gerações que se seguiram. "Ela costumava vir aqui", disse uma mulher idosa, sentada num banco num parque degradado, apontando para um parque infantil desbotado. "A moça com a menina. Já não as vejo há alguns dias." Afonso observou as crianças a brincarem nos baloiços gastos, imaginando Sofia ali, a baloiçar-se sozinha enquanto Leonor olhava, a lutar contra os seus próprios demônios internos. "Afonso", a voz de Inês trouxe-o de volta. "Olha." Ela estava a apontar para um folheto colado num poste de iluminação próximo. "Grupo de apoio à depressão. Todas as quartas-feiras às 19 horas. Centro comunitário local." "Hoje é quarta-feira", disse Afonso, verificando o seu relógio. "São quase 19 horas." Eles correram de volta para o carro, uma esperança renovada a alimentá-los. O centro comunitário ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Ao chegarem, viram um pequeno grupo de pessoas a entrar no edifício desgastado. Afonso e Inês apressaram-se para dentro, a examinar cada rosto em busca de Leonor. Foi então que Afonso a avistou. Mesmo nunca tendo conhecido a sua filha antes, ele reconheceu-a instantaneamente. Leonor tinha os olhos de Inês, mas o queixo teimoso era inconfundivelmente seu. "Leonor", chamou Inês suavemente. A jovem virou-se, os seus olhos a arregalarem-se ao ver a sua mãe. "Mãe? O que estás a fazer aqui? E quem é?" A sua voz sumiu enquanto olhava para Afonso, uma lenta compreensão a surgir nos seus olhos. "Olá, Leonor", disse Afonso, a sua voz a tremer ligeiramente. Eu sou teu pai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonor olhou de Inês para Afonso, o seu rosto um turbilhão de choque, raiva e confusão. "Agora? Depois de todos estes anos, apareces agora?" falou finalmente Leonor, a sua voz carregada de emoção. "Leonor, querida", interveio Inês, "há tanto que precisamos de falar. Mas primeiro, onde está a Sofia?" O rosto de Leonor empalideceu. "A Sofia? Ela não está contigo?" "Eu pensei. Depois da nossa briga, pensei que ela tinha ido para tua casa, mãe." O pânico varreu-os a todos. A Sofia estava desaparecida há dias, e ninguém sabia. "Nós encontramo-la", disse Afonso rapidamente. "Ela está segura em minha casa." Leonor olhou para ele, alívio e desconfiança a misturarem-se nos seus olhos. "Em tua casa? E quem és tu para cuidar da minha filha?" Afonso sentiu o peso de décadas de ausência naquelas palavras. "Leonor, eu sei que não tenho direito, mas por favor, deixa-me ajudar. Deixa-nos ajudar." Inês colocou uma mão no braço de Leonor. "Querida, sei que é muito para processar, mas a Sofia precisa de nós agora, de todos nós." Leonor fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, uma determinação feroz brilhava lá.
Levem-me até a minha filha. No caminho de volta para a mansão de Afonso, o silêncio no carro era palpável. Leonor sentou-se no banco de trás, os olhos a alternarem entre a janela e o espelho retrovisor, onde podia ver o perfil de Afonso. Afonso, por sua vez, sentiu o peso de cada quilômetro. A distância entre este bairro empobrecido, onde Leonor vivia, e a sua casa luxuosa era mais do que apenas física. Era um abismo de experiências, oportunidades perdidas e decisões que nunca poderiam ser desfeitas. Quando finalmente chegaram, Sofia esperava na porta, os seus olhos a iluminarem-se ao ver a sua mãe. "Mamã!" gritou ela, correndo para os braços de Leonor. Leonor abraçou a sua filha com força, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. "Oh, Sofia, meu amor, estou tão feliz por estares bem. Lamento tanto a sério." Afonso assistiu à cena, sentindo-se um intruso na sua própria casa. Inês estava ao seu lado, as suas próprias lágrimas a caírem silenciosamente. "O que fazemos agora?" perguntou Afonso num tom baixo. Inês olhou para ele, anos de dor, amor e possibilidades perdidas refletidos nos seus olhos. "Agora, Afonso, fazemos o que devíamos ter feito há 35 anos. Enfrentamos isto juntos, como a família que somos." Enquanto a família se reunia, cheia de emoções conflituantes e verdades não ditas, Afonso sabia que o caminho pela frente seria difícil. Mas olhando para Inês, Leonor e Sofia, ele também viu algo que não sentia há muito tempo: esperança. A busca por Leonor terminara, mas a jornada para curar velhas feridas e construir um futuro juntos estava apenas a começar. A sala de estar da mansão de Afonso, normalmente um espaço tranquilo de luxo silencioso, estava agora mergulhada numa tensão palpável. Leonor sentava-se rigidamente no sofá de couro, Sofia aninhada nos seus braços, como se a menina pudesse desaparecer a qualquer segundo. Inês ocupava uma poltrona próxima, o seu olhar a mudar ansiosamente entre a sua filha e Afonso, que estava desconfortavelmente de pé na sua própria casa. "Então", começou Leonor, a sua voz tão afiada como uma lâmina, "tu és o famoso Afonso, o homem que deixou a minha mãe antes de saber que eu existia." Afonso sentiu o peso das suas palavras como um soco no estômago. "Leonor, eu sei que nada do que eu diga pode justificar o que fiz, mas..." "Tens razão", interrompeu Leonor, os seus olhos a brilharem com raiva reprimida. "Nada pode justificar 35 anos de ausência. Então, por que estás aqui agora? O que queres?" Inês inclinou-se para a frente, a sua voz gentil, mas firme. "Leonor, querida, sei que isto é difícil, mas o Afonso encontrou a Sofia quando ela estava sozinha e assustada. Ele ajudou-a. Leonor puxou Sofia para mais perto. E eu devo ficar-lhe grata por isso? Por fazer o mínimo de decência humana?" Afonso deu um passo à frente, as mãos levantadas num gesto pacífico. "Leonor, não estou aqui à espera de gratidão ou perdão. Estou aqui porque quero ajudar-te a ti e a Sofia. Vocês são a minha família, mesmo que eu não mereça esse título." Uma risada amarga escapou dos lábios de Leonor. "Família? Agora queres ser família? Onde estiveste quando eu chorei todas as noites a desejar um pai? Onde estiveste quando a mãe trabalhava em 2 empregos só para me dar o básico?" Cada palavra de Leonor atingiu Afonso como flechas, cada uma encontrando o seu alvo com precisão dolorosa. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na lareira. "Eu cometi erros, Leonor, erros terríveis. Não os posso desfazer, mas estou aqui agora a querer fazer o que for preciso para ajudar." Leonor desviou o olhar, as suas mãos a acariciarem distraidamente o cabelo de Sofia. "E o que achas exatamente que podes fazer? Atirar dinheiro ao problema e esperar que ele desapareça?" Afonso hesitou, ciente de que as suas próximas palavras poderiam fazer ou quebrar esta frágil tentativa de reconciliação. "Não se trata apenas de dinheiro, Leonor. Quero oferecer um apoio real. Ajuda com o tratamento para a tua depressão, um lugar seguro para tu e a Sofia ficarem, oportunidades de educação e emprego." Os olhos de Leonor arregalaram-se, uma mistura de surpresa e desconfiança.
Como sabes da minha depressão? Inês interveio gentilmente. Estávamos preocupados, querida. Procuramos por ti. Falamos com pessoas. Leonor levantou-se abruptamente, colocando Sofia cuidadosamente no sofá. Então investigaram a minha vida? Invadiram a minha privacidade? Afonso deu um passo à frente, urgência na sua voz. Leonor, por favor, entende. Estávamos desesperados para te encontrar a ti e a Sofia. Queríamos ajudar. Ajudar? Gritou Leonor, anos de dor e frustração a transbordarem. Achas que pode simplesmente aparecer com o teu dinheiro e promessas e consertar tudo? Não fazes ideia do que eu passei, do que ainda passo todos os dias. Lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto de Leonor. Tu não sabes o que é lutar contra a tua própria mente todos os dias, com medo de que a qualquer momento vás falhar a tua filha, que a possas perder porque não és forte o suficiente. Afonso sentiu o seu coração partir. Sem pensar, ele moveu-se em direção a Leonor, os braços estendidos para a abraçar. Por um momento, ela permitiu, décadas de anseio por um pai finalmente a encontrar em libertação. Mas então, tão rapidamente como começou, Leonor afastou-se, limpando as lágrimas com raiva. Não consigo fazer isto. Não consigo simplesmente deixar-te entrar nas nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Afonso recuou, respeitando o seu espaço. Eu entendo. Não te estou a pedir que me aceites como teu pai, imediatamente. Estou apenas a pedir uma chance para ajudar, para fazer parte das vossas vidas de alguma forma. Inês levantou-se, colocando uma mão reconfortante no ombro de Leonor. Querida, sei que é difícil confiar, especialmente depois de tudo o que passaste. Mas talvez possamos tentar, pelo bem da Sofia, se não pelo nosso. Leonor olhou para a sua filha, que as observava com olhos grandes e confusos. Ela soltou um longo suspiro, a exaustão evidente em cada linha do seu rosto. Eu não sei, disse ela finalmente. Não sei se posso confiar nisto. E se decidires ir embora outra vez? E se for tudo demais? Não posso. Não posso arriscar que a Sofia se apegue a ti só para tu. Afonso sentiu a faca das suas palavras torcer-se no seu coração, mas sabia que eram justificadas. Eu prometo-te, aqui e agora, que não vou embora. Não importa o quão difícil seja. Não importa quanto tempo leve. Estarei aqui para ti, para a Sofia, para a nossa família. Um silêncio pesado encheu a sala. Leonor olhou fixamente para Afonso, como se procurasse a verdade nos seus olhos. Finalmente, ela falou, a sua voz a tremer. Não posso prometer nada. Não posso dizer que confio em ti ou que algum dia te verei como meu pai. Mas talvez possamos tentar. Pelo bem da Sofia. Passos de bebê, sentiu Afonso, uma onda de alívio e gratidão a invadi-lo. Passos de bebê, concordou ele. É tudo o que estou a pedir. Inês deu um sorriso gentil, lágrimas a brilharem nos seus olhos. Então é um começo. Podemos trabalhar com isso. Nesse momento, Sofia, sentindo que algo importante tinha acontecido, levantou-se e caminhou até Leonor, pegando na sua mão. Mamã, podemos ficar aqui? É tão bonito aqui. Leonor olhou da sua filha para Afonso e Inês. Com um suspiro pesado, ela assentiu. Sim, querida. Acho que podemos ficar por um tempo. Enquanto a tensão na sala começava lentamente a diminuir, Afonso sabia que o caminho pela frente seria longo e difícil. Havia feridas profundas a curar, confiança a ser construída e uma família fraturada a ser remendada. Mas olhando para as 3 gerações reunidas na sua sala de estar, ele sentiu pela primeira vez em anos uma centelha de esperança genuína. O confronto familiar tinha sido doloroso, mas necessário. Era o primeiro passo numa jornada que Afonso esperava que levasse à cura e à redenção para todos eles. O escritório de Afonso estava silencioso, exceto pelo tic-tac suave do relógio de parede e o ocasional farfalhar de papéis. Ele estava enterrado em documentos, a tentar organizar um plano para ajudar Leonor e Sofia, quando uma batida firme na porta o assustou. Entre, disse Afonso,
ajustando-se na sua cadeira. A porta abriu-se, revelando uma figura que Afonso não via há anos. Manuel, o seu antigo sócio e mentor no início da sua carreira. Manuel? Afonso levantou-se, surpreendido. O que estás aqui a fazer? Manuel, agora com o cabelo completamente grisalho e rugas profundas no rosto, entrou no escritório com passos hesitantes. Olá, Afonso. Espero não estar a interromper nada importante. Afonso gesticulou para Manuel se sentar, uma mistura de curiosidade e apreensão a crescer dentro dele. Não, por favor, senta-te. É inesperado ver-te depois de tanto tempo. Manuel sentou-se na cadeira, os seus olhos a percorrerem o luxuoso escritório antes de finalmente pousarem em Afonso. Fizeste bem para ti, miúdo. Sempre soube que irias longe. Afonso assentiu, um sorriso tenso nos lábios. Obrigado, mas algo me diz que não vieste aqui para elogiar o meu sucesso. O que se passa, Manuel? O homem mais velho respirou fundo, passando a mão pelo rosto cansado. Tens razão, Afonso. Estou aqui porque há algo que preciso de confessar. Algo que carrego há 35 anos. Afonso sentiu o seu estômago revirar. Do que estás a falar? Manuel olhou Afonso nos olhos, a sua voz a tremer ligeiramente. É sobre a Inês, sobre ti e a Inês, na verdade. A menção de Inês fez o coração de Afonso acelerar. O que tem a Inês? Eu interferi na vossa relação, Afonso, disse Manuel, as palavras a soarem como se fossem arrastadas para fora dele. Há 35 anos, quando recebeste aquela oferta de emprego em Londres, eu manipulei a situação. Fiz parecer pior do que realmente era. Afonso sentiu como se o chão tivesse desabado debaixo dos seus pés. O quê? Como assim manipulaste? Manuel continuou, a sua voz pesada de remorso. A oferta de emprego era real, mas não era tão urgente ou exclusiva como eu fiz parecer. Eu exagerei os termos, pressionei-te a tomar uma decisão rápida. Fiz parecer que era uma oportunidade única na vida, que tinhas de escolher entre a tua carreira e a Inês. Afonso levantou-se abruptamente, a sua mente a girar. Por quê? Por que farias isso? Manuel baixou os olhos, incapaz de encarar o olhar acusador de Afonso. Eu tinha grandes planos para ti, Afonso. Vi o teu potencial, sabia que podias tornar-te um dos melhores no ramo. Mas a Inês, uma relação séria, talvez uma família. Tive medo que te distraísse, que te impedisse de atingir o teu pleno potencial. Afonso sentiu uma onda de raiva. Não tinhas o direito. Era a minha vida, Manuel. A minha decisão. Eu sei, disse Manuel, levantando as mãos num gesto suplicante. Eu estava errado, terrivelmente errado. Na altura, justifiquei as minhas ações, dizendo a mim mesmo que era para o teu próprio bem, para o bem da empresa. Mas a verdade é que fui egoísta e manipulador. Afonso virou-se para a janela, as mãos cerradas em punhos. 35 anos. 35 anos de arrependimento, de perguntas sem resposta. Uma vida que poderia ter sido completamente diferente. Fazes ideia do que fizeste, Manuel? Perguntou Afonso, a sua voz baixa e perigosa. O que a tua interferência causou? Manuel abanou a cabeça tristemente. Na altura, não. Mas com o passar dos anos, a ver-te a tornar-te mais frio, mais focado apenas nos negócios, comecei a perceber o erro que cometera. E agora, ao ouvir rumores sobre ti, a reconectares-te com a Inês, sobre uma filha... Afonso virou-se bruscamente. Como sabes disso? O mundo dos negócios é pequeno, Afonso. A palavra viaja rápido, respondeu Manuel. Quando soube, percebi que não podia guardar mais este segredo. Merece saber a verdade. Afonso afundou-se na sua cadeira, o peso de décadas de escolhas e consequências a pressioná-lo. 35 anos, Manuel. Perdi 35 anos com a minha filha, com a Inês. Uma vida inteira. Manuel inclinou-se para a frente, a sua voz suplicante. Sei que não há desculpa para o que fiz, Afonso. Não estou aqui a pedir perdão. Eu só queria que soubesses a verdade. Talvez não seja tarde demais para consertar as coisas.
Afonso olhou para Manuel, vendo não o mentor poderoso que outrora admirara, mas um homem velho e arrependido. Consertar as coisas? Como posso eu consertar décadas de ausência? Como posso explicar a Leonor que perdi os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, a sua infância inteira por causa de uma mentira? Manuel não teve resposta para isso. Ele levantou-se lentamente, o fardo da culpa óbvio nos seus ombros curvados. Lamento imenso, Afonso. Mais do que consigo dizer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer. Afonso abanou a cabeça. Já fizeste o suficiente, Manuel. Por favor, vai-te embora. Quando a porta se fechou atrás de Manuel, Afonso permaneceu onde estava, o seu mundo virado do avesso. Todas as justificações que construíra ao longo dos anos, todas as racionalizações para suas escolhas, desmoronaram-se sob esta nova verdade. Ele pegou numa foto na sua secretária, uma que Inês lhe dera recentemente. Nela, uma bebê Leonor sorria para a câmara, os seus olhos, a brilharem de alegria. Afonso sentiu lágrimas quentes rolarem pelo seu rosto. "O que é que eu fiz?" sussurrou ele no silêncio do escritório. Naquele momento, Afonso percebeu que a jornada em direção à redenção seria muito mais complexa e dolorosa do que imaginara. Não se tratava apenas de consertar o presente, mas de confrontar um passado construído sobre mentiras e manipulação. Com as mãos trêmulas, ele pegou no telefone. Precisava de falar com Inês, com Leonor. Precisava de tentar explicar o inexplicável, de pedir perdão não apenas pelas suas ações, mas pela sua cegueira, pela sua disposição em acreditar na mentira porque era conveniente. Enquanto marcava o número de Inês, Afonso perguntou-se se haveria alguma chance de reconstruir o que fora perdido. Se depois de todos estes anos e de todas estas revelações, ainda poderia haver esperança para uma família que nunca teve a chance de ser. O telefone tocou e Afonso respirou fundo. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Hora de lutar pela família que quase tivera, pela vida que lhe fora roubada e pela redenção que agora sabia que precisava mais do que nunca. A luz do sol da manhã filtrava-se para a sala de estar de Afonso, iluminando 3 figuras sentadas em silêncio tenso. Afonso, Inês e Leonor formavam um triângulo desconfortável, cada um a lutar com emoções e incertezas privadas. Sofia brincava silenciosamente no canto, a sua presença um lembrete constante do que estava em jogo. Afonso pigarreou, quebrando o silêncio. "Eu quero agradecer-vos a ambas por terem concordado em encontrar-se comigo hoje. Sei que não é fácil." Inês assentiu ligeiramente, enquanto Leonor mantinha o seu olhar fixo nas suas mãos entrelaçadas. "Depois da revelação do Manuel", continuou Afonso, a sua voz a tremer, "percebi que temos ainda mais para resolver do que pensávamos. Mas também acredito que nos dá uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de certa forma." Leonor finalmente olhou para cima, os seus olhos a encontrarem os de Afonso. "Recomeçar? Como podemos simplesmente recomeçar depois de tudo isto?" Inês colocou uma mão gentil no braço de Leonor. "Querida, sei que é difícil, mas pela Sofia, talvez possamos tentar." Afonso inclinou-se para a frente, a sua expressão séria. "Leonor, sei que nada do que eu diga pode apagar o passado, mas quero oferecer o meu apoio agora, de todas as formas que puder. Financeiramente, claro, mas também emocionalmente, se me permitires." Leonor hesitou, a desconfiança ainda evidente nos seus olhos. "E se eu não quiser o teu dinheiro? Se eu não confiar nas tuas intenções?" "Então começaremos do zero", respondeu Afonso imediatamente. "Sem pressão, sem expectativas. Apenas uma chance para nos conhecermos, para construirmos algo novo." Inês falou suavemente. "Leonor, lembra-te do que falamos. Isto não é apenas sobre ti e o Afonso. É sobre dar a Sofia a chance de conhecer o seu avô, de ter uma família completa." As palavras de Inês pareceram atingir Leonor profundamente. Ela olhou para Sofia, que agora os observava com curiosidade. "Está bem", disse finalmente Leonor, a sua voz mal audível. "Podemos tentar,
Mas vamos devagar, está bem? Afonso sentiu uma onda de alívio a invadi-lo. Claro, ao teu ritmo. Obrigado, Leonor. Significa muito para mim. Nas semanas que se seguiram, a família pisou em ovos neste território desconhecido. Fiel à sua palavra, Afonso ofereceu apoio financeiro para o tratamento de Leonor, garantindo que ela tivesse acesso aos melhores profissionais de saúde mental. Inês tornou-se uma presença constante, oferecendo a Leonor o apoio emocional de que ela precisava desesperadamente. Passaram longas noites a conversar, a abraçar-se, simplesmente a estarem presentes nos momentos difíceis, com Inês a dedicar-se totalmente a reconectar-se com a sua filha. Sofia, inicialmente retraída e confusa com todas as mudanças, gradualmente começou a abrir-se. Afonso descobriu que tinha um talento surpreendente para contar histórias, e os seus contos elaborados de princesas corajosas e dragões amigáveis logo se tornaram a parte favorita da noite de Sofia. Um dia, enquanto Afonso terminava uma das suas histórias, Sofia olhou para ele com os seus grandes olhos curiosos. Avô Afonso, por que é que não vivias conosco antes? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Afonso sentiu o peso dos olhares de Inês e Leonor. Engolindo em seco, Afonso respondeu cuidadosamente. Bem, Sofia, às vezes os adultos cometem erros. Eu cometi um erro muito grande há muito tempo, e isso manteve-me longe da tua avó e da tua mãe. Mas estou a tentar consertar isso agora. Sofia assentiu, processando a informação da maneira que só uma criança consegue. Vais-te embora outra vez? Afonso sentiu o seu coração apertar-se. Não, querida. Prometo que não vou a lado nenhum. Estou aqui para ficar. Leonor, que observava atentamente, sentiu um turbilhão de emoções contraditórias. Ver a sua filha a criar laços com Afonso despertou sentimentos de felicidade e medo. Mais tarde, naquela noite, Leonor abordou Afonso no seu escritório. Eu queria agradecer-te, disse ela hesitantemente, pelo que disseste a Sofia, e por cumprires tudo até agora. Afonso sorriu gentilmente. Não precisas de agradecer, Leonor. Estou apenas a tentar fazer o que é certo, mesmo que seja tarde demais. Leonor fez uma pausa por um momento antes de continuar. Sabes, sempre me perguntei como seria ter um pai. Cresci a ouvir histórias sobre ti, algumas boas, outras nem tanto. Mas agora, a ver-te com a Sofia. É diferente do que eu imaginava. Diferente como? Perguntou Afonso, o seu coração a martelar no peito. Melhor, admitiu Leonor. Mais real, talvez. Não és o monstro que eu por vezes imaginei, nem o herói que eu secretamente esperava. És humano, com falhas, mas a tentar. Afonso sentiu lágrimas a picarem os seus olhos. Leonor, eu... Não, interrompeu ela gentilmente. Não precisas de dizer nada. Apenas continua a tentar, está bem? Quando Leonor saiu do seu escritório, Afonso sentiu uma centelha de esperança acender-se no seu peito. Era um passo pequeno, mas parecia enorme. Os desafios, no entanto, permaneceram. Havia dias difíceis em que o peso do passado ameaçava esmagar o progresso que tinham feito. Leonor lutava com recaídas na sua depressão, dias em que mal conseguia sair da cama. Nesses momentos, Afonso e Inês revezavam-se a cuidar de Sofia e a garantir que Leonor recebesse o apoio de que precisava. Inês lutava com os seus próprios demônios. Anos de mágoa e ressentimento não desapareceram da noite para o dia, e houve momentos em que ela questionou se permitir que Afonso voltasse às suas vidas fora a decisão certa. Numa noite particularmente difícil, depois de uma discussão acalorada entre Afonso e Leonor sobre as suas notas na faculdade, Inês encontrou Afonso na varanda, a contemplar as estrelas. Às vezes pergunto-me se estamos a fazer a coisa certa, disse Inês suavemente, juntando-se a ele. Afonso assentiu, sem tirar os olhos do céu. Eu também. Mas depois vejo o sorriso da Sofia, ou vislumbro um pingo de esperança nos olhos da Leonor. E sei que vale a pena tentar. Inês olhou para ele então, vendo não o jovem ambicioso que a deixara há tantos anos, mas alguém marcado pelo tempo e pelo arrependimento,
a lutar para fazer as pazes. Sabes, disse ela, apesar de tudo, estou feliz por estares aqui agora. Afonso virou-se para ela, surpresa e gratidão nos seus olhos. Obrigado, Inês. Isso significa mais do que possas imaginar. De pé, lado a lado, sob o céu estrelado, ambos sentiram que, apesar dos obstáculos, estavam no caminho certo. A estrada pela frente ainda era longa e incerta, mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança real de que esta família outrora fraturada pudesse tornar-se inteira. O toque estridente do telefone cortou a pacífica manhã de domingo na mansão de Afonso. Leonor, que ajudava Sofia com um puzzle na sala de estar, atendeu com um ar de curiosidade. Estou? A sua voz ecoou pela sala. O que se seguiu provocou uma mudança visível em Leonor. O seu rosto empalideceu, os seus olhos arregalaram-se e a sua mão livre começou a tremer. Inês, a ler um livro nas proximidades, notou imediatamente e correu, a preocupação estampada no seu rosto. Sim, eu entendo. Mas, por favor, não há nenhuma maneira? Não, Está bem, obrigado. Leonor terminou a chamada, a sua voz mal audível. Leonor, o que aconteceu? Perguntou Inês, colocando uma mão tranquilizadora no ombro da sua filha. Leonor olhou para a sua mãe, lágrimas a ameaçarem transbordar. Era o meu senhorio. Estou a ser despejada. Tenho uma semana para sair. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som suave de Sofia a brincar, alheia ao drama que se desenrolava. Afonso, atraído pelo súbito silêncio, entrou na sala. Está tudo bem? Inês lançou a Afonso um olhar significativo, transmitindo silenciosamente a gravidade da situação. Leonor, por sua vez, parecia retrair-se, o seu olhar fixo num ponto distante. A Leonor acabou de receber uma ordem de despejo, explicou Inês gentilmente. Aparentemente, ela só tem uma semana para desocupar o apartamento. Afonso sentiu o seu coração apertar-se. Nos últimos meses, ele testemunhara o progresso lento, mas constante de Leonor. Vê-la agora, tão vulnerável e derrotada, era doloroso. Leonor, começou ele cuidadosamente. Sei que esta é uma situação difícil, mas eu posso ajudar. Posso facilmente cobrir as dívidas e... Não, retorquiu Leonor, a sua voz crua de emoção. Não preciso da tua caridade, Afonso. Consigo lidar com isto sozinha. Inês interveio gentilmente. Querida, não há vergonha em aceitar ajuda quando precisamos. Todos passamos por fases difíceis. Leonor levantou-se abruptamente, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Vocês não entendem. Eu já me sinto um fracasso completo. Perdi o meu emprego, não consigo cuidar devidamente da minha filha. E agora isto. Aceitar dinheiro de um homem que mal conheço, que esteve ausente toda a minha vida, é simplesmente demasiado humilhante. Afonso sentiu cada palavra como um punhal. Ele sabia que as merecia, mas ainda assim doía. Leonor, eu entendo o teu orgulho, mas pensa na Sofia. Ela precisa de estabilidade. A menção de Sofia pareceu tocar num ponto sensível. Leonor olhou para a sua filha, que agora os observava com olhos grandes e preocupados. Mamã? Perguntou Sofia, a sua pequena voz incerta. Vamos ter que ir embora? Leonor ajoelhou-se ao lado de Sofia, puxando-a para um abraço apertado. Não te preocupes, meu amor. A mamã vai resolver tudo. Afonso e Inês trocaram olhares preocupados. Eles podiam ver o peso da situação a esmagar Leonor e temiam o que isso poderia significar para a sua saúde mental. Nos dias seguintes, a tensão encheu a casa. Leonor oscilava entre uma determinação feroz a fazer chamadas frenéticas para encontrar trabalho e alojamento e um desespero silencioso a trancar-se no seu quarto por horas. Inês fazia o seu melhor para oferecer apoio emocional, mas estava visivelmente preocupada. Afonso, confidenciou ela uma noite, depois de Leonor e Sofia terem ido para a cama, estou com medo. A Leonor está à beira de um colapso, eu sinto. E a Sofia, ela está a retrair-se cada vez mais.
Afonso assentiu sombriamente. Ele notara a mudança em Sofia. A menina, outrora faladora e alegre, passava agora longos períodos em silêncio, agarrada ao seu urso de peluche como a uma tábua de salvação. Eu quero ajudar Inês, disse Afonso, a frustração evidente na sua voz. Mas sempre que menciono qualquer tipo de assistência financeira, a Leonor fecha-se completamente. Não quero parecer controlador ou forçar a minha vontade, mas também não podemos ficar parados a ver a nossa filha e neta a sofrer, terminou Inês suavemente. Afonso concordou, sentindo o fardo da responsabilidade nos seus ombros. Ele sabia que tinha de encontrar uma solução, e rápido. Na manhã seguinte, Afonso convocou uma reunião de família. Leonor entrou na sala de estar cautelosamente, os olhos vermelhos e inchados de outra noite sem dormir. Inês seguiu-a com Sofia, agarrada firmemente à sua mão. Leonor, começou Afonso, o seu tom gentil, mas firme. Sei que não queres ouvir isto, mas precisamos de falar sobre a tua situação atual. Leonor abriu a boca para protestar, mas Afonso levantou uma mão para pedir silêncio. Por favor, deixa-me terminar. Eu entendo o teu desejo de independência e respeito-o. Não estou a oferecer caridade nem a tentar controlar a tua vida. Estou a propor uma parceria. Isso captou a atenção de Leonor. Que tipo de parceria? Afonso respirou fundo antes de continuar. Gostaria de te oferecer um empréstimo, não um presente. Dinheiro suficiente para cobrir as tuas dívidas atuais e dar-te um novo começo. Mas mais do que isso, quero investir no teu futuro. Leonor franziu a testa confusa. O que queres dizer? Educação, clarificou Afonso. Mencionaste que sempre quiseste fazer uma pós-graduação em psicologia, mas nunca tiveste os recursos. Estou disposto a financiar os teus estudos como um investimento no teu futuro e no da Sofia. Inês, que sabia do plano de Afonso da noite anterior, acrescentou: pensa nisso como uma oportunidade para construires a vida que sempre quiseste para ti e para a Sofia, querida. Não é caridade, é uma chance de recomeçar. Leonor permaneceu em silêncio por um longo momento, o seu rosto uma tempestade de emoções conflituantes. Finalmente, ela olhou para Sofia, que os observava a todos com grandes olhos esperançosos. E se eu falhar? Sussurrou Leonor, a sua voz mal audível. E se eu não conseguir lidar com tudo isto? Naquele momento, Afonso viu o profundo medo e insegurança que Leonor carregava. Não era apenas orgulho que a impedia de aceitar ajuda. Era um profundo medo de falhar. Afonso aproximou-se cautelosamente, colocando uma mão gentil no ombro de Leonor. Não vais falhar, Leonor. E mesmo que tropeces pelo caminho, estaremos aqui para te ajudar a levantares-te. Todos nós. É o que as famílias fazem. As suas palavras pareceram quebrar algo dentro de Leonor. Lágrimas começaram a cair livremente, anos de tensão e medo finalmente a encontrarem libertação. Sofia, ao ver a sua mãe chorar, correu para a abraçar. Não chores, mamã. Vai ficar tudo bem. Temos o avô Afonso e a avó Inês agora. Leonor abraçou a sua filha com força, olhando por cima da cabeça de Sofia para Afonso e Inês. Eu acho que podemos tentar isto, disse ela finalmente, a sua voz a tremer. O alívio inundou a sala. Inês juntou-se ao abraço e, após um momento de hesitação, Afonso também. Por um instante, eles eram simplesmente uma família, unida pelo amor e pela preocupação uns com os outros. Nos dias que se seguiram, os detalhes foram acertados. Afonso trabalhou com os seus advogados para estruturar o empréstimo e o acordo educacional de uma forma que respeitasse a independência de Leonor, mas que também fornecesse a segurança de que ela e Sofia precisavam. Leonor começou a pesquisar programas de pós-graduação, uma centelha de excitação nos seus olhos que faltava há muito tempo. Sofia, sentindo a mudança na atmosfera, gradualmente voltou a ser a sua eu brincalhona e curiosa. Uma noite, enquanto Afonso observava Leonor e Sofia a rirem juntas com um livro de histórias, sentiu uma mão gentil no seu ombro. Era Inês, lágrimas de alegria silenciosa nos seus olhos. Obrigada, disse ela simplesmente.
por não desistires, por encontrares uma maneira. Afonso sorriu, uma onda de emoção a percorrer-lhe. Eu prometi que faria o que fosse preciso para consertar isto. Isto é apenas o começo. Enquanto ali estavam a observar a cena doméstica a desenrolar-se, Afonso sabia que o caminho pela frente ainda era longo. Recuperar 35 anos perdidos não seria fácil e haveria mais obstáculos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma esperança genuína no futuro. Uma esperança de que esta família, outrora fraturada, pudesse finalmente curar-se e tornar-se inteira novamente. Os meses que se seguiram ao susto do despejo foram uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. A mansão de Afonso, outrora um símbolo da sua solidão e sucesso material, tornara-se o pano de fundo de uma família a esforçar-se para se reconectar e remendar velhas feridas. Leonor, determinada a aproveitar a oportunidade que lhe fora dada, mergulhou nos seus estudos de pós-graduação. Ainda assim, a sua batalha com a depressão persistia, com dias em que mal conseguia sair da cama a pontuar em períodos de intensa produtividade. Numa manhã particularmente difícil, Afonso encontrou Leonor encolhida no sofá da biblioteca, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. Leonor chamou ele suavemente, hesitante em invadir o seu espaço. Ela olhou para cima, os seus olhos vermelhos e cansados a encontrarem os dele. Não consigo fazer isto, Afonso. Não sou forte o suficiente. Afonso sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. És mais forte do que pensas, Leonor. Olha para tudo o que já superaste. Mas e se eu falhar? E se eu desiludir a Sofia? Desiludir-vos a todos? O coração de Afonso apertou-se. Leonor, ouve-me. Não há nada que possas fazer que nos fizesse desistir de ti. Somos família. Estamos aqui para os dias bons e para os maus. Essas palavras pareceram penetrar profundamente. Leonor assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada, pai. Foi a primeira vez que Leonor o chamara assim, e Afonso sentiu uma onda de emoção. Era apenas um pequeno passo, mas vital. Entretanto, Afonso enfrentava os seus próprios desafios. Habituado a fechar negócios de milhões de dólares e a navegar em negociações de alto nível, via-se agora a debater-se com a forma de ser um avô presente. Avô, podes atar-me o sapato? Pediu Sofia um dia, estendendo o seu pezinho. Afonso olhou para o atacador como se fosse um quebra-cabeças complexo. Ele conseguia fechar acordos internacionais, mas atar o atacador de uma criança parecia para além dele. Inês, a observar com um sorriso divertido, interveio gentilmente. Deixa-me mostrar-vos aos dois. Pacientemente, ela guiou as mãos de Afonso, ensinando-o a fazer o laço perfeito. O sorriso radiante de Sofia, quando ele finalmente conseguiu, foi mais gratificante do que qualquer negócio que alguma vez fechara. Inês, entretanto, tornou-se a âncora emocional da família. A sua experiência como assistente social revelou-se inestimável durante os momentos de conflito. Ambos precisam de comunicar, disse ela firmemente durante uma discussão particularmente acalorada entre Afonso e Leonor sobre as suas notas. Afonso, a Leonor é uma adulta, capaz de gerir os seus próprios estudos. Leonor, o teu pai está apenas preocupado e quer ajudar. Sob a orientação paciente de Inês, a família aprendeu a navegar nas suas diferenças, encontrando um delicado equilíbrio entre independência e apoio mútuo. Sofia, no centro de tudo, floresceu sob o cuidado da sua família recém-reunida. O seu riso ecoava pelos corredores da mansão, insuflando vida num lugar que por tanto tempo fora frio e silencioso. No entanto, mesmo Sofia tinha os seus momentos de insegurança. Uma noite, Afonso encontrou-a a chorar silenciosamente no seu quarto. — O que se passa, princesa? Perguntou ele, sentando-se na beira da sua cama. — Avô? Fungou Sofia. Prometes que não me vais deixar como o pai da minha amiga Sara a deixou? Afonso sentiu o seu coração partir. Ele puxou Sofia para um abraço apertado. Prometo, Sofia. Nunca, jamais te deixarei a ti ou a tua mãe. Estamos nisto juntos,
para sempre. Foi no meio deste delicado equilíbrio de crescimento e cura que o impensável aconteceu. Sofia, sempre tão cheia de vida, acordou uma manhã com febre alta e dificuldade em respirar. As horas seguintes foram um borrão de sirenes de ambulância, corredores de hospital e médicos a usarem termos médicos incompreensíveis. Sofia foi diagnosticada com uma pneumonia grave e levada de urgência para os cuidados intensivos. De repente, todos os pequenos conflitos e inseguranças que tinham atormentado a família pareceram insignificantes. Unidos pelo medo e pela preocupação com Sofia, Afonso, Inês e Leonor viram-se mais próximos do que nunca. Durante as longas noites de vigília no hospital, no meio do som das máquinas e da azáfama das enfermeiras, as barreiras que tinham persistido durante meses finalmente começaram a desmoronar-se. "Sabes", disse Leonor em voz baixa uma noite, os seus olhos fixos na forma adormecida de Sofia, "quando eu era pequena, costumava imaginar como seria se tu estivesses por perto." "Pai." Surpreendido com a sua súbita abertura, Afonso inclinou-se para a frente. "Como era?" Leonor deu um sorriso triste. "Na minha imaginação, eras este herói impecável que apareceria e consertaria tudo. A realidade é mais complicada, mas de certa forma, melhor." Inês, ao ouvir em silêncio, acrescentou: "Somos todos imperfeitos, querida, mas são as nossas falhas que nos tornam humanos, que nos permitem crescer e amar verdadeiramente." As noites arrastaram-se e, no meio do zumbido das máquinas e da rotina do hospital, a família partilhou histórias que nunca tinham contado. Afonso falou da solidão do seu sucesso, do vazio que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Leonor revelou os seus medos mais profundos de inadequação como mãe. Inês abriu-se sobre os seus anos de luta e sacrifício a criar Leonor sozinha. Cada história, cada confissão, era um tijolo na fundação de uma nova estrutura familiar, uma construída não sobre expectativas ou obrigações, mas sobre compreensão e aceitação mútuas. Depois do que pareceu uma eternidade, Sofia começou a mostrar sinais de melhoria. O movimento, o seu primeiro sorriso tênue, foi como um raio de sol após uma longa tempestade. Quando finalmente chegou o dia de Sofia ter alta, a família deixou o hospital mudada. As experiências partilhadas naquelas últimas semanas tinham forjado um laço mais forte do que qualquer laço de sangue. De volta à mansão, enquanto observavam Sofia a brincar alegremente no jardim, Afonso teve uma epifania. Toda a sua vida, ele medira o sucesso pela riqueza e pelos feitos empresariais. Mas agora, ao ver a sua família reunida, ele percebeu o que significava a verdadeira riqueza. "Sabem", disse ele a Inês e Leonor, que estavam ao seu lado, "passei tanto tempo a acumular fortuna, a pensar que isso me traria felicidade. Mas agora vejo que a verdadeira riqueza está aqui, nesta família que construímos." Leonor sorriu, colocando uma mão no ombro de Afonso. "Mais vale tarde do que nunca, certo, pai?" Inês assentiu, lágrimas a brilharem de alegria nos seus olhos. Nunca é tarde demais para a família. Naquele momento, Afonso tomou uma decisão. Ele usaria os seus recursos não apenas para o futuro da sua família imediata, mas para fazer uma diferença real na comunidade. Planos para uma fundação para ajudar famílias em situações semelhantes começaram a formar-se na sua mente. Enquanto o sol descia no céu, banhando o jardim numa luz dourada, Afonso sentiu uma paz que nunca antes experimentara. A estrada pela frente ainda teria os seus desafios, mas agora eles iriam enfrentá-los juntos, como uma verdadeira família. Sofia correu na direção deles, o seu riso a ecoar no ar da noite. "Avô! Avó! Mãe! Venham brincar comigo!" E assim, 3 gerações correram pelo relvado, as suas risadas a misturarem-se no crepúsculo, um testemunho do poder curativo do amor familiar e da resiliência do espírito humano. O jardim da mansão de Afonso estava irreconhecível. Balões coloridos balançavam na brisa, faixas festivas decoravam as árvores, e o som de risos de crianças enchia o ar. No centro de tudo estava Sofia,
agora um feixe de energia de 6 anos, a correr entre os convidados com um sorriso radiante. Avô Afonso! Avô Afonso! Gritou ela, apressando-se em direção a Afonso, que conversava com alguns convidados. Olha o que a mamã me deu! Afonso agachou-se, sorrindo enquanto admirava o pequeno colar de pérolas de imitação que Sofia exibia com orgulho. É lindo, princesa. Pareces uma verdadeira senhora. Não muito longe, Leonor observava a cena com um sorriso gentil. 1 ano passara desde aquela noite chuvosa, e a transformação era notável. Os seus olhos, outrora nublados pela depressão, brilhavam agora com uma determinação renovada. Ela discutia animadamente um caso dos seus estudos de pós-graduação em aconselhamento familiar com uma colega. Ao seu lado, Inês aproximou-se, passando um braço pelos ombros de Leonor. — Estás bem, querida? Leonor assentiu, encostando-se ao abraço da sua mãe. — Estou, mãe. Melhor do que estive em muito tempo. Inês sorriu, orgulhosa da força e resiliência de Leonor. Ela própria passara por grandes mudanças no último ano. Apoiada pela nova fundação de Afonso, Inês liderava agora um programa inovador de apoio a famílias em situações vulneráveis, causando um impacto real na comunidade. A festa continuou, cheia de jogos, risos e momentos preciosos. Quando chegou a hora de cantar os parabéns a você, todos se reuniram à volta do bolo, elaboradamente, em forma de borboleta. Depois que as velas foram sopradas e as fatias de bolo distribuídas, Afonso pediu a atenção de todos. Ele segurava uma pequena caixa de veludo. — Sofia, começou ele, a voz cheia de emoção. Há 1 ano, o destino juntou-nos de uma forma inesperada. E contigo veio este alfinete especial. Ele abriu a caixa, revelando o alfinete de borboleta que desempenhara um papel tão crucial nas suas vidas. Afonso virou-se para Inês, entregando-lhe o alfinete. — Inês, guardaste isto em segurança durante tantos anos, agarrando-te à esperança da nossa família. Inês, com lágrimas nos olhos, pegou no alfinete e passou-o a Leonor. — Leonor, minha querida filha, tu és a ponte entre o nosso passado e o nosso futuro, a prova viva do amor que o Afonso e eu partilhamos um dia. Leonor, emocionada, segurou o alfinete por um momento antes de se ajoelhar em frente a Sofia. — E agora, meu amor, este alfinete pertence-te. Que ele te lembre sempre do amor que nos une, aconteça o que acontecer. Sofia aceitou o alfinete reverentemente, os seus olhos a brilharem de emoção. Ela prendeu-o cuidadosamente ao seu vestido, sorrindo para a sua família reunida. Mais tarde, quando a festa começou a terminar e os convidados a partir, Afonso encontrou Inês sozinha no jardim, a contemplar as primeiras estrelas a piscarem no céu crepuscular. — Inês, chamou ele suavemente, aproximando-se dela. Ela virou-se, sorrindo ao vê-lo. — Afonso. Foi uma festa maravilhosa. Afonso assentiu, o coração a bater descontroladamente. — Inês, há algo que preciso de te dizer. Algo que devia ter dito há 35 anos. Inês olhou para ele com curiosidade, à espera que ele continuasse. — Eu amo-te, disse Afonso, a sua voz a tremer ligeiramente. — Sempre amei. E se me deres uma segunda chance, prometo passar o resto da minha vida a provar-te. Inês ficou em silêncio por um momento, lágrimas a brotarem nos seus olhos. Então, com um sorriso gentil, ela estendeu a mão e entrelaçou os seus dedos com os dele. — Eu também te amo, Afonso. Acho que nunca deixei de amar. Nos dias que se seguiram, a família começou a fazer planos para o futuro. Afonso e Inês anunciaram o seu noivado, esperando por uma cerimônia pequena e íntima, apenas com os seus entes queridos mais próximos. Inspirada pela reconciliação dos seus pais, Leonor mergulhou nos seus estudos e tratamento com vigor renovado. Com o apoio entusiástico de Inês, Afonso expandiu a sua fundação, estabelecendo parcerias com organizações locais para ajudar ainda mais famílias necessitadas. Sofia, a desfrutar do amor incondicional da sua família, tornava-se mais confiante e alegre a cada dia. Algumas semanas depois, a família decidiu visitar a pastelaria, onde tudo começara,
um ano antes. Enquanto percorriam os corredores, Afonso a empurrar o carrinho com Sofia, empoleirada lá dentro, Inês e Leonor conversavam animadamente sobre novas receitas que queriam experimentar. Sofia, a usar orgulhosamente o alfinete de borboleta, olhava em volta com olhos brilhantes. "Avô", disse ela, "lembras-te de quando me encontraste aqui?" Afonso sorriu brincalhão, despenteando o cabelo de Sofia. "Como poderia eu esquecer, princesa? Foi o dia em que a minha vida mudou para sempre." Ao saírem da loja, o sol brilhava intensamente, banhando-os numa luz dourada. Sofia saltou do carrinho, pegando nas mãos de Afonso e Inês. Leonor caminhava ao lado deles, a empurrar as compras. Uma senhora idosa que passava sorriu para a cena familiar. "Que família adorável", comentou ela. Afonso e Inês trocaram olhares emocionados, as suas mãos a encontrarem-se por cima da cabeça de Sofia. Leonor sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que tinham superado juntos. Enquanto se dirigiam para o carro, a imagem era de pura felicidade. Uma família unida, a caminhar de mãos dadas sob o sol brilhante. O alfinete de borboleta brilhava no peito de Sofia, um símbolo resplandecente de amor, perdão e das infinitas possibilidades que o futuro lhes reservava. E assim, onde uma história de separação e dor começara há muito tempo, uma nova história de amor, redenção e família florescia, prometendo um futuro brilhante e cheio de esperança. O som do riso e o calor da união enchiam agora todos os cantos das suas vidas. Para uma família outrora quebrada pelo tempo e pelas circunstâncias, a promessa do amanhã brilhava tão intensamente como as asas da borboleta que os tinham guiado de volta um ao outro. Thumb, up, thumb, down.